Meu nome é Flávio Faur, sou advogado, especialista em direito das famílias e inventário judicial ou extrajudicial. Vamos conversar aqui sobre um tema muito importante e pouco falado, que é o testamento vital ou diretiva antecipada de vontade. Você já ouviu falar sobre esse tema? Pois bem, diferentemente do testamento que a gente conhece, que é bem mais conhecido, o testamento vital, ele tem uma peculiaridade muito interessante, digamos assim. Ele é cumprido ainda a pessoa estando viva. Diferentemente do testamento normal que a gente conhece, que eu já falei algumas vezes aqui em vídeos anteriores, que esse testamento é cumprido quando a pessoa falece e numa etapa anterior ao inventário. Mas retomando aqui o testamento vital, que é o tema que a gente está tratando aqui, ou diretiva antecipada de vontade, são determinações que devam ser cumpridas quando o declarante estiver acometido de uma doença grave, terminal, e ele não tiver a possibilidade em se manifestar. Daí, ele, ainda lúcido, ainda com a capacidade civil dele plena, fazer esta escritura pública de diretiva antecipada de vontade, ou testamento vital. E lá poderão constar determinadas questões que ele queira que sejam cumpridas. Por exemplo, não utilizar respirador, não receber transfusão de sangue. Realmente, com relação aos órgãos, ele poderá definir quais órgãos ele quer doar ou não. E várias outras determinações que fazem parte no momento que a pessoa estiver numa doença terminal. Ele poderá ou não cumprir ou orientar para que determinados procedimentos médicos não sejam cumpridos e assim seja antecipada a sua morte. É um tema difícil, um tema delicado, de ser tratado, mas é muito utilizada essa escritura pública de diretiva antecipada de vontade. E aonde está o fundamento jurídico para esta escritura pública? Porque tudo tem que ter um fundamento jurídico. E este fundamento jurídico está na Constituição Federal, lá no artigo 1º, em que trata da dignidade da pessoa humana. A pessoa, quando faz essa escritura, ela quer ter uma passagem de forma digna. E aí, realmente, é o fundamento para se poder fazer esta escritura pública de diretiva antecipada de vontade. Agora, é importante que a gente também pense no seguinte: existe uma linha tênue entre o que a pessoa quer que seja feito junto a ela ou não seja feito e, por exemplo, o juramento de um médico em salvar a vida a qualquer custo. E aí, como fica uma situação dessa? Bom, nesse caso, se houver uma negativa do médico em cumprir determinadas orientações que estejam descritas na escritura pública da diretiva antecipada de vontade, não resta outra alternativa a não ser judicializar e requerer ao juiz que se manifeste sobre aquela vontade da pessoa em que seja cumprido ou que não seja cumprido determinado procedimento médico. É um tema bastante delicado, E por fim, existe também um fator muito interessante que a gente tem que pensar. Se estiver escrito na diretiva antecipada de vontade, por exemplo, que ela quer que sejam desligados os aparelhos e a pessoa efetivamente cumprir, poderá haver a configuração do crime de homicídio, porque a ninguém é permitido matar o outro, a não ser nos casos que estejam relacionados no Código Penal. Então são várias nuances que têm que ser observadas, mas que existe sim e é plenamente cumprida essa escritura pública da diretiva antecipada de vontade ou testamento vital. Nosso escritório está à disposição para poder lhe orientar, Faur Advocacia, no que você precisar. Nos vemos em breve.